Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Anthony, no curso de Fundamentos de Didática para o Ensino de Dança, incentivado pela Lei Aldir Blanc, editais da cidade de Igaraçu, Pernambuco. Vamos agora para a nossa terceira e última aula teórica do curso. A gente já está na última semana de curso aí. Já teve aulas práticas maravilhosas com nossos professores convidados. E vamos encerrar o nosso curso sobre Fundamentos de Didática falando sobre das partes mais importantes da disciplina de didática e do processo educativo, que é o planejamento pedagógico, certo? Mas antes de a gente entrar no planejamento pedagógico, a gente vai falar um pouco sobre por que nós vamos ensinar dança. Isso também faz parte do nosso tema da nossa aula de hoje. E o porquê a gente ensina dança fala muita coisa de como a gente vai planejar o processo de ensinar dança, tá? Eu começo fazendo essa pergunta para você refletir um pouco. Por que ensinar dança? Se a gente para pensar, gente, o processo de ensinar dança, de por que ensinar, tem vários significados pessoais, significados sociais. Claro que a dança é uma forma de se expressar e de se comunicar. E desde muito tempo que o ser humano tem a necessidade de se expressar e de se comunicar. Então a gente deve entender o porquê ensinar dança, o porquê aprender dança, o porquê nós dançamos como algo natural e inerente ao ser humano. É natural que as pessoas queiram se comunicar e que em alguns momentos as pessoas queiram se expressar através do seu corpo, através do movimento, através do espaço, do som, interagindo com tudo isso. É particular para cada pessoa o motivo de aprender dança ou de ensinar dança. Para algumas pessoas que quando criança tiveram contato e tiveram muita vontade, outras pessoas viram um filme, enfim. Isso é bastante pessoal e bastante relativo, tá? Dançar é um processo natural. A gente já tem esse elemento, a gente já sabe que o ato de se movimentar é natural para qualquer pessoa e isso pode ser um norteador do nosso processo de planejar. A aula de dança, por si só, também é um projeto. Existe uma série de metas, horários, objetivos, de uma sequência que a gente segue durante as aulas de dança. Mas como eu falei antes, entender o que os alunos estão fazendo ali, porque os alunos dançam, ajudam a gente a guiar esse processo, todos esses elementos obrigatórios que a gente tem que ter durante a aula de dança, de uma forma mais eficaz. Outra coisa mais importante é que quando a gente sabe por que se está aprendendo ou se está ensinando dança, a gente abre espaços na nossa aula para imaginação, para motivação, para a criatividade e tudo isso torna o processo de aprender dança mais rico, certo? Então, o que é que eu preciso ter numa aula de dança? Em primeiro lugar, o mediador, que é você, o professor. Você, o professor, vai ser o mediador entre a dança, o que se dança e entre quem aprende a dançar. Lembrando que, veja, você é o mediador, você não está no topo de uma cadeia onde você sabe tudo e outra pessoa não sabe nada, tá? Você media o processo entre o que se aprende e quem aprende. Segundo, o estudante, que é quem aprende, né? Com ele a gente tem as motivações, as vivências, as experiências, as vontades, os desejos, as metas. Então, o estudante é um processo extremamente importante na aula de dança e, consequentemente, no planejamento pedagógico. O espaço. Quando eu falo de espaço físico, o espaço que eu tenho, ou da instituição, do âmbito, do ambiente, certo? Pode ser numa escola, pode ser num projeto social, pode ser na rua, pode ser nas plataformas digitais. A dança em rede, num contexto de mídia digital, também é um espaço de se fazer dança atualmente. Então a gente deve se atentar ao contexto onde a gente está trabalhando, ao contexto onde a gente está ensinando, para que a gente possa tratar os alunos da forma que deve, traçar um planejamento também eficaz. Por último, o último elemento estruturante de uma aula de dança é a dança, né? Como a gente viu, a dança é uma tecnologia educacional por si só, então a gente pode extrair dela todos os processos, todos os meios, todas as metodologias para ensinar, mas ela também é o objeto de estudo, é o que a gente quer aprender e por isso ela é um elemento que tem que estar presente na aula de dança, obviamente. Gente, é muito importante que a gente valorize o conhecimento prévio dos alunos, tá? Então você que vai dar uma aula de dança, chegou lá o seu aluno com a corporeidade dele, enfim, com as experiências, com a vivência dele, com os signos, com as crenças que ele expressa. Não se faz dança separado das pessoas que dançam. Eu não posso ensinar dança, eu não posso separar a mente do corpo. O corpo-mente é uma única estrutura. Então eu não tenho como separar a mente do aluno carregada das experiências que ele tem, das vivências que ele tem, do corpo que vai dançar. Então isso é algo muito importante, valorizem a vivência que os alunos têm. A gente não deve tentar suprimir
essas diferenças culturais, essas diferenças de corporeidade, os alunos não são repetidores de coreografia. Claro que é o sonho de todo coreógrafo que a coreografia esteja uniforme, aquela coisa toda, mas a coreografia pode estar uniforme dentro da sua proposta e, ao mesmo tempo, respeitar a identidade, o senso estético de cada um dos alunos, tá? Impedir que os alunos vivenciem o seu processo dentro da sua realidade vai fazer com que não exista um aprendizado significativo. Uma coisa que também é importante a gente lembrar, cada dança possui o seu código, a sua linguagem, os seus movimentos. Se eu digo a você maracatu, a dança maracatu, obviamente que você vai ter os seus códigos, os signos na mente do que é um maracatu. Os movimentos de braço, os movimentos de perna, os movimentos de giro. Se eu falar a você de frevo, você vai ter os movimentos de frevo, aqueles signos do frevo, a linguagem que o frevo expressa, de braço, de perna, de salto principalmente. Se eu digo, voguing, danças urbanas. As danças urbanas também vão ter lá os seus signos, as coisas que a caracterizam. E aí eu falando e tá. Mas é sobre isso. Mas mesmo que cada dança tenha suas características, seus movimentos principais, sua identidade, a gente pode permitir que o aluno coloque a sua vivência, o seu corpo naquilo ali que se está aprendendo. Minha gente, um galo hoje aqui decidiu não parar. Desde que eu sentei aqui, disse, vou gravar o galo. Para um lado, para o outro, mas é isso mesmo, nós sigamos. E aí, gente, cada dança tem a sua linguagem, mas isso não interfere que o aluno coloque a sua corporeidade dentro dela. E qual é o papel do professor nisso? O papel do professor é entender e compreender e passar para o aluno quando ele pode colocar a identidade dele e quando tem que ser seguido o que tem que ser seguido dentro da medida daquilo que se está aprendendo. Então você é o mediador entre o conteúdo e quem aprende e o aprendizado também, consequentemente. Haja de uma forma estratégica para que o aluno consiga aprender, respeitando as suas vivências e seu contexto, enfim, social, onde está inserido ali, criando a sua identidade, o seu próprio senso estético. A aula de dança, gente, ela deve ser um lugar prazeroso, um lugar de respeito, um lugar, sabe, de divertimento. E isso favorece a construção do conhecimento. Transforme sempre o que pode ser um problema na sua aula de dança em um momento de aprendizado. Então, se você está passando uma coreografia e os alunos não conseguem fazer a coreografia da forma que você estava vislumbrando, o corpo não está do jeito que você estava imaginando, transforme isso num processo. Crie a partir disso, respeite os corpos e, consequentemente, consiga atingir um aprendizado mais significativo. Esse processo de aprender, gente, é muito importante, mas não é responsabilidade só da gente, tá? Então, é também dever seu, enquanto planejamento, enquanto professor, lembrar os alunos, a instituição, as famílias, os pais, que o processo de aprendizado é de responsabilidade de todo mundo que está envolvido, não apenas do professor. Sempre se coloquem como alguém que ainda tem algo para aprender. Claro que você é o professor, você tem mais conhecimento para passar naquele momento, tem mais expertise, você tem a formação, a vivência, a prática para poder passar aquilo para o aluno. Isso é indiscutível na sala de aula. Mas isso não significa que você sabe tudo. Quando você se mostra vulnerável, se mostra aberto, isso muda a sua relação com o seu aluno. O gestual, a forma que você fala, a forma que você se direciona a eles, muda a relação que o aluno, a imagem que o aluno cria de você. E isso é algo muito importante no processo, porque o aluno enxerga o professor como alguém que pode confiar, como alguém, sabe, que tem a vivência, a experiência para ensinar aquilo ali. Então se coloque como tal, mas mostre a sua vulnerabilidade, mostre que você erra, mostre que você está estudando a dança que você está ensinando, mostre que você ainda tem algo para aprender. Você não é um ser soberano com todo o conhecimento do mundo que não tem mais nada para aprender. Ser autoritário é diferente de ter autoridade. A autoridade na sala de aula é você conseguir garantir que a sua aula vai fluir e você tomar as decisões necessárias para que a sua aula flua da forma que deve fluir. Evite autoritarismo, evite palavras de ordem, esse tipo de coisa não agrega no processo educativo, no processo pedagógico. Ser professor, gente, vai além de somente passar o conhecimento. Ser professor está relacionado com a responsabilidade social de formar os indivíduos e a responsabilidade afetiva com os alunos, com quem está envolvido nesse processo. Vale lembrar que o processo de ensinar dança é um processo seu de aprender dança, de construir a sua identidade também, de construir a sua corporeidade. Valorizem esse processo como algo de vocês, tá bom?
Dando continuidade agora, né? Vamos introduzir um pouco a vocês sobre o que seria o planejamento educacional. Planejamento educacional é uma análise da realidade, dos recursos e das condições que você tem para realizar a sua aula, o seu processo educativo. Se trata de basicamente como superar as dificuldades, delimitar os objetivos e traçar os planos para alcançá-los e também como avaliar o seu processo, se você conseguiu atingir o seu objetivo. Um planejamento educacional organiza o conteúdo em um determinado período de tempo para se alcançar o seu objetivo com sucesso. É basicamente pensar no que fazer, como vai fazer, com quem vai fazer, com quem vai fazer, para quem vai fazer, como vai fazer, até quando vai fazer. Gente, o galo hoje é um negócio que tá me deixando nervoso, né? Mas é isso. É a vida delas, a aula EAD é isso. E seguimos. O planejamento educacional é de principal responsabilidade do professor, mas isso não é unicamente responsabilidade dele. É papel da escola, é papel do sistema educacional como um todo, da sociedade, da família que acompanha o estudante. Planejar, o ato de planejar, é o momento onde a gente vai pesquisar como vão ser tratados e avaliados todos os aspectos no decorrer do processo educativo. Antes de eu vir aqui dar aula para vocês, eu precisei planejar o conteúdo que eu ia ensinar, a metodologia que eu ia usar, a forma que eu ia redigir o texto, a forma que eu ia passar isso para vocês, porque veja, eu tive que analisar o contexto onde eu vou ensinar, o objetivo do meu curso, quem vai estar assistindo o curso, que é o público-alvo, as ferramentas e os equipamentos que eu tinha. Vejam, então eu estou planejando isso, esse momento aqui, faz muito tempo até chegar lá. Então, são vários processos. Um planejamento educacional, gente, é o agrupamento, é a síntese que delimita, que mostra o papel de ação de todos os agentes envolvidos no processo educativo. A instituição, o professor, o aluno e a sociedade. Mas o planejamento ele não é só um papel. O planejamento é a parte mais importante de um processo. Porque quando a gente planeja, a gente não perde tempo. Se a gente planeja, a gente sabe o que a gente vai ensinar, onde, quando, de que forma, e como a gente vai avaliar, para quem. A gente já vai fazendo aquilo direto, certinho, amarradinho, sem precisar ficando, sabe, inventando as coisas na hora. Isso não funciona. Claro que às vezes nem a gente tem que abalar na hora, isso faz parte do processo. Mas planejar é a parte mais importante do processo, a parte mais importante. Então ele não só organiza os deveres e as funções de todo mundo, como ele fiscaliza e expressa as influências sociais, políticas, econômicas, porque a gente só faz um planejamento pedagógico com os recursos que a gente tem, né? E isso está diretamente ligado com o contexto socioeconômico onde está inserido. Gente, embora seja delimitado o que a gente vai fazer, as metodologias que a gente vai usar, a forma que a gente vai intervir, tudo, sempre vão haver imprevistos. Por exemplo, eu não imaginar, depois de passar eras planejando que eu ia chegar aqui, hoje ia ter galo cantando, cachorra dando pesada na porta, que vocês não sei se vocês estão ouvindo, mas eu fico aqui, gente, assim, ó, olhando, porque o tempo inteiro sempre tem algum imprevisto. Daqui a pouco vai chegar Correio, Sedex, CELP, homem da Compes para tirar água. Gente, nossa, vai chegar um monte de coisa. Carro novo vai passar na rua, porque acontecem essas coisas. E aí o que é que acontece? A gente tem que ser inventivo, a gente tem que ser flexível para driblar essas situações, para poder fazer, como eu disse, dessa dificuldade algo que a gente consiga contornar e dar continuidade ao nosso processo. Lembra que eu falei que ter autoridade é você tomar as decisões que você precisa para garantir o fluxo, a continuidade da sua aula, e é isso que está acontecendo, gente. Você tem que sempre fazer isso. O planejamento também se trata sobre isso. Vamos agora a algumas fases do planejamento pedagógico, porque planejar tem algumas fases. A primeira fase de um planejamento pedagógico, gente, é um diagnóstico crítico da realidade, tá? Quando eu digo um diagnóstico crítico da realidade, é você dizer, vixe, tá podre isso aqui. Eu não gostei disso aqui não. É você entender o que você tem ali. Não adianta você querer atravessar o mar no remo. Você não vai atravessar o mar no braço. Então você tem que entender o que você tem. Entendendo o que você tem, você pode definir o que você quer para os seus conteúdos. Eu posso definir o que eu quero que os meus alunos aprendam. E essa é a segunda fase. Depois da análise crítica, eu defino o que eu quero que meus alunos aprendam. É uma ótima parte, um ótimo momento, gente, para incluir os PCNs, os temas transversais, dividir os conteúdos em procedimentais, atitudinais e etc. Fica a dica aí. A terceira fase, gente, são os elementos metodológicos que você vai utilizar no seu processo educativo. Então, todas as metodologias, das intervenções que você for fazer, você vai delimitar essa terceira fase do seu planejamento. A quarta fase, você delimita detalhadamente todas as etapas do seu processo de ensino. Então, qual vai ser cada aula, o que você vai usar em cada aula, o material que você vai usar principalmente também. Nessa quarta fase, você descreve isso. A quinta fase é a avaliação da aprendizagem. Então, como você vai avaliar se os seus alunos
alunos alcançaram o objetivo que você traçou lá na segunda fase do planejamento pedagógico. Vale lembrar o seguinte, a avaliação da aprendizagem, gente, ela tem que respeitar, enfim, as diretrizes, sejam do sistema educacional ou seja da instituição onde você está ensinando. Mas vejam só, não abra mão, você é o professor, você é quem guia o planejamento, você é quem guia o processo. Não abra mão de vocês expressarem a forma que vocês acham certa de estar avaliando seus alunos, tá? Você foi o guia do processo. Mas lembre-se que tem que respeitar isso dentro da medida do possível. Tem uma fase invisível, gente, que é a autoavaliação do professor. Depois que acaba todo esse processo, você se autoavalia. Você vê, será que eu segui o planejamento da forma certa? O que será que eu posso melhorar? O que será que deu certo? O que será que deu errado? E essa é a parte mais importante pra gente. É a parte onde a gente analisa o que deu bom, o que deu ruim, para poder corrigir para as próximas partes. Eu vou dar um exemplo para vocês particular meu. Essa é a primeira vez que eu tô dando aula num contexto assim digital. E como eu disse a vocês, mesmo que eu tenha planejado, com a ajuda de muita gente também, muitas coisas acontecem no caminho, né? A gente foi tentando contornar. Eu tive muito problema com essa parte de recurso digital, assim, sabe? Luz, de câmera, de microfone, de áudio, essas coisas ainda meio bananado. Isso é uma coisa que a gente já... É um elemento, a autoavaliação vai irritável, vai ter muita coisa para discutir. É um processo de aprendizado da gente, é um feedback da gente pra gente mesmo. A gente aprende para que a gente possa corrigir e seguir em frente, tá? E essa prática, ela deve sempre, esse momento, ele deve sempre acontecer. A gente tem vários tipos de planejamento também, tá? Todo planejamento não é um só. Por exemplo, a gente tem o planejamento do sistema educacional. A gente viu que a gente tem documentos como a BNCC, os DCNs, os PCNs, que guiam, por exemplo, a estrutura curricular da escola. A gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, por exemplo, que dá vários nortes sobre como deve funcionar a educação. É um planejamento de um sistema educacional completo. A gente tem o planejamento curricular, gente, que determina a estrutura teórica de um curso, digamos assim. São os conteúdos a serem estudados em um curso, tal como o seu tempo, como a divisão das suas disciplinas e a sua composição. Por exemplo, eu tenho uma escola de artes e eu vou oferecer agora um curso técnico de dança. Então, o meu planejamento curricular do curso vai ter que dizer como vai ser o meu curso. Vai ser dividido em disciplina, vai ser dividido em módulos, vai ser dividido em níveis, quais vão ser as disciplinas, o que vai estudar, tipo, quanto tempo vai durar o curso. O planejamento didático, gente, trata sobre como o planejamento curricular vai acontecer na prática. Então, como vai ser executado, como vai ser as ações do professor, qual vai ser os aprendizados e as experiências que os alunos devem vivenciar. Então, se no meu planejamento curricular eu digo, eu quero um curso de dança e eu vou dividir o curso em 4 módulos, ele vai ter duração de 2 anos. O meu curso vai ser sobre danças populares. No meu planejamento didático, tá, que é um outro tipo de planejamento, eu vou delimitar. O primeiro módulo vai ser um módulo sobre preparação física e historicidade do frevo, digamos assim. Então, professores e alunos vão ter que trabalhar basicamente para isso. Eu quero que meus alunos, no final desse módulo, tenham noções de preparação física, noções de alongamento, noções de relaxamento, noções de não sei o que e tal. O que é que o professor deve utilizar de forma dentro desse processo e assim sucessivamente. Segundo módulo, maracatu, a mesma coisa e assim a gente vai. Esse é o planejamento didático. Um planejamento de curso ou de ensino, que é a mesma coisa, fala de todas as atividades e de aulas que os professores e os alunos deverão realizar no período de tempo. Então eu digo assim, meu primeiro módulo ele vai ter 4 meses, então vão ser aula 3 vezes na semana. A aula 1 vai ser sobre saltos, a aula 2 vai ser sobre frevo na rua, a aula 3 vai ser sobre frevo no palco, a aula 4 vai ser sobre frevo, enfim, no contexto digital. E aí o que é que acontece? Nesse momento o professor descreve aula por aula que ele vai dar de uma forma resumida, os objetivos dessa aula, digamos assim, o que os alunos devem aprender nessa aula. Então, aula 1, supondo, fundamentos do planejamento educacional. Na aula 1 serão tratados os seguintes tópicos: tipos de planejamento educacional, objetivo do planejamento educacional, formas de planejar, por que planejar, que tem um bom planejamento. Isso seria basicamente um planejamento de curso, tá? Um planejamento de curso, por exemplo, quando eu submeti o meu projeto, os editais da Lei Aldir Blanc da cidade de Igaraçu, já fazendo o merchan aqui, eu tive que enviar um planejamento de curso, um planejamento de ensino do meu curso. Então eu coloquei lá as aulas teóricas que iam ter, as aulas práticas que iam ter e a descrição dos conteúdos que ia ter em cada aula. Então essa aula que eu estou dando para vocês aqui está no meu planejamento de curso, no meu planejamento de ensino que eu tive que enviar até a prefeitura. Então vejam que planejamento de curso é sobre isso. Um planejamento de unidade, o professor reúne aulas em grupos de unidades que tenham a ver dentro de um eixo temático e tal, e traça a forma de organizá-los, a sequência. Por exemplo, se eu vou ensinar frevo, dificilmente um professor começa a ensinar frevo direto do salto, né? Ele vai começar de uma coisa mais mais orgânica, depois vai introduzindo as coisas, faz uns exercícios de impulso e aí vai para o salto. Então, o planejamento de unidade é isso, é quando eu separo as aulas numa sequência, numa ordem, dentro de um tempo que faça com que os conteúdos tenham uma linearidade, fique mais fácil, facilite o aprendizado, tá? E o planejamento de aula, gente, é o momento onde o professor detalha cada função da aula,
cada momento da aula, o conteúdo de uma aula, a data, a duração, os métodos que ele vai usar, os objetivos gerais da aula, os objetivos específicos da aula, é específico de cada aula. Então vamos lá, recapitulando tudo. Planejamento curricular está relacionado à estrutura organizacional de um curso propriamente dito. O tema, o que se estuda no curso, como vai se organizar, se vai ser em disciplinas e módulos, se for em disciplinas, quais as disciplinas, se for em módulos, quais os módulos, se for em níveis, quais os níveis, o seu tempo de duração, tá? Planejamento didático é como o planejamento curricular vai acontecer na prática. Como ele vai ser executado, de que forma? Se eu dividir meu curso em disciplinas, de que forma vão se organizar as disciplinas? Quantas horas vão ter disciplinas? Quais os objetivos daquelas disciplinas? O que os professores vão ter que ensinar na disciplina? De que forma vai acontecer essa disciplina? Ah, é uma disciplina teórica, é uma disciplina prática. E assim vai. Planejamento de curso ou de ensino é o detalhamento, vamos dizer assim, já dessa disciplina. Primeiro, eu defini que o meu curso vai ser organizado em disciplinas. Segundo, eu defini qual vai ser a disciplina, o tema da disciplina e o que eu quero que meu professor ensine nessa disciplina. O terceiro, todas as atividades e aulas que vão ter dentro dessa disciplina. Então, a disciplina vai ter, digamos assim, 12 aulas e eu digo lá, descrição dos conteúdos que vão ter nas 12 aulas. Planejamento de unidade, eu pego essas 12 aulas e organizo ela em unidades, em grupos, que fique mais fácil, que favoreça o conhecimento, estruture a transmissão do conhecimento de uma forma, a construção, na verdade, do conhecimento de uma forma mais legal. E o plano de aula é o momento onde eu vou delimitar, detalhar cada aula especificamente, beleza? Vocês conseguiram entender direitinho, né? Qualquer dúvida, só deixar aqui que eu posso explicar de novo, não sei, posso fazer um esquema, alguma coisa do tipo. Ah, é muito chique, né? Deixa aqui que eu respondo. Enfim, vamos seguir. Gente, vocês devem estar se perguntando, plano de aula e planejamento de aula é a mesma coisa? Vamos lá. Planejamento é o ato. Planejamento de aula é o ato de planejar a aula. Plano de aula é basicamente o documento. Então, o documento que eu tenho ali é um plano de aula. O plano de aula é um instrumento que organiza esses conteúdos, as atividades, os processos, as metodologias, os materiais que vão ser utilizados numa aula especificamente. O plano de aula serve como um roteiro para que você possa executar a sua aula que está lá no plano de curso ou no plano de ensino. Lembra que no plano de ensino eu falei que a gente coloca lá aula 1, fundamentos de didática. Aula 2, fundamento do planejamento pedagógico. Aula 3, fundamentos, você já gostou que eu gosto de fundamentos disso, fundamentos daquilo, né? Fundamentos da avaliação da aprendizagem. Aí no plano de aula você descreve exatamente aula 1, fundamento de didática. Aí você descreve os objetivos gerais, enfim. É a descrição mais detalhada da aula especificamente. O plano de aula possui alguns elementos que o compõem. Por mais simples que possam ser esses elementos, que diga, isso aqui não é importante. Todo plano de aula precisa ter esses elementos obrigatórios, tá bem? E para que não fique só nas minhas palavras, a gente vai aprender aqui, vai ver um plano de aula propriamente dito, e eu vou dar algumas dicas de como a gente estruturar esse plano de aula, tá? O plano de aula, embora mais usado nas instituições formais de ensino, gente, ele é algo da sua vida. Se eu lhe convido para dar uma aula igual, fulano, vem aqui dar uma aula no meu curso, uma aula só sobre isso, você fazer um plano de aula é uma forma de, primeiro, você se resguardar, porque o plano de aula é um documento, tá? Então você se resguarda do que você está ensinando naquela aula. Segundo, é uma forma de você ter o seu próprio guia, o roteiro, de você planejar, para você não ficar perdido, para não chegar lá na hora da aula você dizer, ah, eu já fiz isso, e agora eu faço o quê? E tal. E fica uma coisa desconexa, você não consegue alcançar um objetivo, porque você nem tem. Então, o plano de aula é sobre isso. É sobre você detalhar a sua aula para você guiar e garantir o aprendizado dos alunos, tá bom? Antes de mostrar como fazer um plano de aula propriamente dito, vamos às características de um plano de aula. Gente, primeiro que é prática. Quando você começa a fazer plano de aula, os primeiros são horríveis, tá? Meu Deus, dá trabalho, não sei o quê. Depois você acostuma, então quanto mais plano de aulas você pegar o costume de fazer, melhor vai ser para você. Delimitar os objetivos de uma forma clara de serem alcançados são importantes. É um elemento de um bom plano de aula. Todo bom plano de aula tem objetivos bem delimitados, tá? Uma dica sobre os objetivos. Não bote um objetivo, minha gente. Por exemplo, você vai dar uma aula, você está num curso de introdução à dança. Aí você quer dar uma aula de tripla pirueta com salto. Gente, objetivos que você consiga alcançar, né, tá? Vamos botar o pé no chão, pensar numa coisa que dê para fazer, tá? Objetivo capaz de ser alcançado. Trabalhar com recurso disponível para você, que favorece a execução do seu trabalho também, é um elemento de um bom plano de aula, tá bom? Não adianta você querer fazer uma atividade com um recurso que você não vai ter. Trabalhar conteúdos que estejam alinhados à proposta do curso e que ajudem a alcançar os objetivos do curso, também é um elemento de um bom plano de aula. Determinar tempo suficiente para a realização dessa atividade, gente.
é um elemento de um bom plano de aula, que às vezes você fica, eu quero ensinar isso, mas eu não queria uma aula muito longa. Aí você vai lá e bota uma aula bem pequenininha e não dá para fazer nada no final das contas, tá? Então, sejam estratégicos com a utilização do tempo que vocês têm, mas sempre deixem tempo suficiente, tá bem? Para realizar as atividades que vocês têm que realizar. Vamos agora ver como é que a gente monta um plano de aula direitinho, ver como ele é organizadinho na prática. Vamos lá. Então, gente, vamos lá dar uma conferidinha aqui quais são os elementos obrigatórios para um plano de aula, tá? Inicialmente, a identificação do plano de aula, gente, que é a parte mais importante, tá? Então, aqui é o nome fictício que eu coloquei. Escola de Artes da cidade de Igaraçu, Departamento de Dança e o seu nome, que é o nome do professor. Sempre identifiquem bastante o plano de aula específico, porque facilita a organização e etc. A primeira parte do plano de aula, gente, deve ser sobre a estrutura curricular, enfim, os dados gerais da sua aula. Então vejam que aqui tem o nível de ensino, qual é a turma que eu estou ensinando, aí turma avançada, da noite. Componente curricular, que é a disciplina, a matéria que você está ensinando lá, o que você vai estar ensinando, que eu coloquei aqui. Teoria e prática do frevo. Tema da minha aula, que tem que ter um plano de aula, saltos no frevo. A data da aula, a carga horária da minha aula e os conhecimentos prévios do professor trabalhado pelo aluno, porque isso aqui resgata as aulas que você já deu dentro desse plano de aula, tá aí? Preparação física, passos de ligação e passos baixos. Então, antes de dar saltos, eu dei preparação física, passos de ligação e passos baixos, ok? Essa primeira parte aqui é só sobre isso. Lembrem-se que sempre tem que ter isso aqui, tá? Aí a gente segue para essa partezinha aqui do plano de aula, que fala dos objetivos. Pode ter só um objetivo geral, mas normalmente a gente tem um objetivo geral e alguns objetivos específicos, 2 ou 1. O objetivo geral, gente, é basicamente o que você quer, de uma forma geral, provavelmente dita, ensinar naquela aula. Então, listar os diferentes saltos de frevo, descrevendo a forma correta da sua execução, tá? Gente, existe um teórico que descreveu níveis de aprendizado e isso hierarquizou os conhecimentos na chamada taxonomia de Bloom, que é uma escalinha, gente, de conhecimentos numa sequência. Por exemplo, primeiro se aprende a escrever, depois se aprende a agir, a pensar, a intervir. Então, se você tiver com dúvida de tipo, por exemplo, para eu ensinar a correr, primeiro eu preciso ensinar a andar. É isso basicamente que a taxonomia de Bloom fala. Então, quando vocês quiserem criar um objetivo sem botar o carro na frente dos bois, deem uma sacada na taxonomia de Bloom, que ela tem uma tabelinha seguida nas etapas de aprendizagenzinhas certinho para não botar o carro na frente dos bois. Objetivos específicos, gente. Aqui já é algo mais focado, né? Mais pontual. Então, conhecer a historicidade acerca dos saltos no dançar frevo, entender a cinesiologia do movimento, garantindo a sua execução correta, experimentar saltos e diferentes processos coreográficos de frevo em diferentes contextos. Então, gente, os objetivos é você que delimita. Sempre tentem, gente, de delimitar objetivos que dá para você atingir num tempo que dá para você atingir, tá? Em 2 horas eu não consigo. O objetivo geral da minha aula é montar um espetáculo. Quanto tempo? 3 horas. Não vai, né? Então coloquem sempre objetivos gerais e específicos que se adequem à carga horária de vocês, que vocês consigam atingir. Isso, gente, é um elemento importantíssimo de um bom plano de aula, tá? Descrever objetivos que você consegue atingir e processos que você vai conseguir executar no tempo que você tem. Descrição metodológica, um outro elemento do plano de aula obrigatório, é quando você vai descrever, gente, etapa por etapa, como vai acontecer sua aula. Então, conceituação do que é um salto, 10 minutos da minha aula. Historicidade do movimento salto no frevo, 10 minutos. Aquecimento e alongamento da minha aula, 30 minutos. A apresentação dos saltos, seu nome e a relação com a história do movimento, 40 minutos. Considerações finais, 10 minutos. Ou seja, vejam que eu descrevi tudo o que vai ter na minha aula e o tempo. E para que serve isso, Anthony? Para você realmente se guiar como um roteirinho para você não se perder. Eu mesmo, gente, tenho uma tendência assim, tipo, péssima, de quando estou dando aula me empolgo. Aí a aula é sobre, sei lá, contexto político e social do brega funk em Recife. Gente, eu me perco, daqui a pouco eu tô não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá, e aí a aula já foge daquilo que eu tinha planejado. E isso não necessariamente é ruim, porque a discussão foi produtiva, mas eu tenho uma aula para cumprir, eu tenho que seguir o meu plano de ensino. Então, o plano de aula, ele nos ajuda a saber o que seguir na minha aula e não se perder, tá? É importante isso aqui, essa descrição do seu plano de aula, ela tem que ter. A avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. Eu descrevo também no meu plano de aula como eu vou avaliar essa aula que eu dei.
E aí, ó, eu coloquei aqui participação das atividades na aula. E coloquei uma atividade para eles fazerem aqui, ó. Pesquisa e execução de pelo menos um salto que é característico de outra linguagem de dança. E se é possível aplicá-lo no frevo. Ou seja, é uma atividade de criação para me entregar. E vejam que eu estou trabalhando outra esfera. Estou trabalhando uma outra competência. Eu estou trabalhando aqui, ó, competência social, quando eu estou trabalhando historicidade. Eu estou trabalhando um conteúdo conceitual aqui, ó. Depois eu venho para um conteúdo procedimental, quando eu estou trabalhando aqui, ensinando a fazer. E depois eu tenho um conteúdo, uma atividade de criação, é uma outra esfera, uma outra dimensão do conhecimento que eu estou trabalhando aqui, ó. Gente, é claro que em toda aula a gente não vai conseguir trabalhar todas as dimensões de conhecimento, né? Tema transversal, criação, fruição, criticidade, etc. Não é tudo em todas as aulas, mas em cada aula a gente vai incluindo um e vai trabalhando isso de uma forma que se encaixe naquela proposta. Outra coisa importante, gente, são os materiais, tá? Você tem que descrever tudo de material que você vai usar na sua aula. Então, aparelho de som, celular com acesso à internet, cabo conector com entrada P2, barra fixa de apoio, espelho, giz para quadro negro, marcador para quadro branco, enfim, qualquer coisa que você vá utilizar na sua aula, coloque. Papel ofício, absolutamente qualquer coisa. Porque você entrega isso à instituição e a instituição vai saber disso. Isso também é uma forma de você se resguardar, tá? O plano de aula, com o plano de aula você se resguarda sobre aquilo que você usou, aquilo que você não usou para aquela sua aula. E nas referências, gente, você vai colocar aqui o referencial teórico, bibliográfico, que você se inspirou, que você estudou para montar a sua aula. Gente, blogueiro, blogueira de Instagram não é referência teórica, tá? YouTuber não é referência bibliográfica. Referência bibliográfica pode ser documentário, livro, um filme que você assistiu e viu que quer encaixar aquilo na sua aula, um artigo, uma reportagem, etc, tá? Não venham querer referenciar a Wikipédia no seu plano de aula não, que isso aí é caixão, chop. Não rola, tá bom? E é isso, gente. Basicamente é isso aqui, um plano de aula. Vou estar disponibilizando esse modelo para vocês quando forem estar aí elaborando o plano de aula de vocês, já poderem se guiar por ele. E é isso. Qualquer dúvida, já sabe onde procurar e vamos voltar lá. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham fixado o que a gente trabalhou aqui na aula de hoje. Sempre tenham o hábito de planejar, tá? Porque o planejamento poupa a gente de muita coisa. Enfim, essa é a nossa última aula teórica do curso. Então eu fico extremamente grato a todos vocês por terem acompanhado, por terem participado, por estarem aqui assistindo. Espero que a gente possa, a partir de agora, fomentar e estudar e estar junto em outras iniciativas, em outras propostas daqui pra frente, tá? Muito obrigado e é sobre isso, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar aqui o perfil, vocês podem comentar aqui no vídeo. E é isso, um abraço, beijinho pra vocês e até a próxima.